E nós iniciamos o programa desta noite com um assunto muito importante. Eu recebo aqui, com muito prazer, na Casa do Tribuna, o secretário nacional do consumidor, o advogado Arthur Rolo, que vai esclarecer todas as suas dúvidas a respeito dos direitos do consumidor. É agora ao vivo, 8h46, mais uma edição do nosso Tribuna Independente, feito especialmente para você. Arthur Rolo, seja muito bem-vindo à Casa do Tribuna. Obrigado, o prazer é todo meu e eu estou feliz. Você está falando da rodada do Brasileiro, o meu time ganhou do Palmeiras esse final de semana, eu estou feliz. Tá feliz? Tô. Olha, eu também estou feliz e eu vou aproveitar aqui, mandar um beijo carinhoso. Eu pus aqui, nem tirei do plastiquinho, Arthur, olha que bacana, Muito que bonito. presente bacana, Muito né? bonito. É um carinho lá do pessoal da paróquia Santo Emídio, que fez aqui essa caneca. Olha que bonitinha, ó. Eu vou colocar aqui na minha mesa, hoje eu vou usar ela aqui no programa, a canequinha do pessoal da Santo Emídio, tá bom? Obrigado a vocês, ó, um beijo carinhoso e podem mandar presentes que a gente gosta, né, Arthur? Arthur, olha, dúvidas dos telespectadores a respeito do direito do consumidor são sempre muito bem-vindas aqui, mas eu queria começar perguntando para você uma coisa que a gente tem visto com muita frequência, não é? Preços trocados no supermercado. Olha, eu vi uma cena, presenciei uma cena em que a mulher chegou quase que a discutir muito fortemente com o gerente do supermercado, porque tinha um preço muito abaixo de um dos produtos que estavam colocados na prateleira, sendo que o preço do produto era, acho que mais que o dobro. E ela conseguiu pagar. É correto isso? A regra é que o que está anunciado, o que está ofertado tem que ser cumprido. Então, se colocou um preço, ainda que esse preço esteja equivocado, ele tem que ser cumprido. A exceção são os casos aí de preços irrisórios. O que é preço irrisório? Abaixo de 10%. Mas é curioso isso, porque uma vez eu vi eu estava no sofá de casa, lá tranquilão, um amigo meu me ligou e falou, ó, tem uma passagem aérea sendo vendida a R$1. Eu nem levantei do sofá, eu falei, tá errado, não vou levantar do sofá porque eu vou me aborrecer. E a passagem estava honrada a R$1. Quem comprou teria que pagar lá R$60 a volta, alguma coisa assim, mas o trecho de ida foi comprado a R$1. Então, é complicado saber o que é irrisório ou não. A regra é, cumpre o preço. Se é 50% do valor, tem que cumprir. Se for preço irrisório, abaixo de 10%, aí pode ser eximido o cumprimento, mas tem acontecido lá na secretaria, Fábio, a gente tem notado muitos casos de erro de oferta na internet. Aí a empresa erra a oferta na internet e fala, eu errei e não vou cumprir a oferta. Peraí, não vai cumprir a oferta? Mas isso pode ser objeto de um processo sancionatório nos termos do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. Então não cumpre e fica por isso mesmo, porque esses erros estão acontecendo com frequência e tem que ter um controle de qualidade para o consumidor não ser feito de bobo, porque senão vai ter oferta que o consumidor deixa de atender porque acha que é irrisória e a oferta vale. E vai ter oferta que ele vai lá atrás exigir o cumprimento e aí não vai ser cumprida. Então, para que não haja esse tipo de coisa, a regra é cumpre a oferta. Então, nesse caso aí, o estabelecimento agiu de forma correta. De forma correta. Uma outra coisa que também, já que você citou a questão da internet, uma outra coisa que eu tenho visto com bastante frequência também é um preço X na internet e outro na loja física maior. Isso é possível? O que eles dizem é que são diferentes grupos econômicos, que é um grupo econômico que explora a loja física e um grupo econômico que explora a internet. A rigor, isso me parece estranho. Agora, se tiver uma justificativa contábil para essa diferença de preço, normalmente, quando a loja é física, o custo é muito maior, tem encargos trabalhistas, tem uma série de custos maiores. Então, é razoável que os preços sejam distintos. O importante é ficar claro para o consumidor que são estabelecimentos distintos. O problema é que, às vezes, eles colocam o mesmo nome no estabelecimento virtual e no estabelecimento físico, dá uma ideia para o consumidor de continuidade. Bom, vamos às perguntas, então, dos telespectadores. Você que está nos acompanhando deve fazer sua pergunta nesse WhatsApp que está aparecendo no vídeo. 11 95033 6870. Pode colocar sua pergunta que nós vamos fazer aqui para o Arthur Rolo.
Vamos para Tatuí, São Paulo. A Elisângela pergunta, ela diz, boa noite, Fábio. Boa noite, Arthur Rolo. Eu gostaria de saber se estes supermercados tipo cooperativa podem vender produtos com preço diferenciado para o cooperado. Aí precisa ver o regime da venda, né? Por exemplo, se é um atacado, ele vende numa determinada quantidade. Normalmente essas cooperativas elas têm um regime diferenciado e estabelecem preços diferentes, mas você tem que ter o acesso a poder ser cooperado também. Hoje os supermercados têm feito muito aquele famoso cartão fidelidade, né? Quem tem o cartão do supermercado tem acesso a determinados descontos. Isso me parece válido na medida em que o consumidor que quiser, ele pode aderir a esse cartão. Então, se ela puder ser cooperada, não tem problema nenhum. É que, normalmente, quando o sujeito é cooperado, é como se fosse um sócio de um clube. Ele vai ter que pagar lá um determinado valor por ano. Tem gente que resolve pagar e tem gente que resolve não pagar. E aí os preços são distintos, não me parece abusivo, não. Tá certo. É como se fosse um clube de compras, É um clube de compras, você paga lá um determinado valor por mês, sei lá, R$40 por mês, e aí você tem os descontos. Então, qualquer pessoa que pagar também pode ter acesso ao desconto. Podemos falar sobre o caso da cobrança das bagagens da ANAC? Podemos? Claro. Então, daqui a pouquinho, me segura aí. Muito bem. Arthur, olha, eu queria falar sobre esse assunto, porque é claro que quando nós anunciamos que você vinha no programa, bombou de perguntas a esse respeito. A questão daquela resolução, se não me falha a memória, a resolução 400 né, da ANAC, sobre a cobrança das bagagens. E tem aqui uma pergunta, inclusive, da Ana Carolina Guimarães, lá de Belo Horizonte, que está perguntando sobre isso. Como que ficou essa questão? As operadoras podem cobrar pela bagagem? Hoje podem. Num primeiro momento, essa resolução ela foi suspensa por uma decisão liminar do juiz federal aqui de São Paulo. Aí deu lá um problema jurídico. Esse processo ele foi levado para o Ceará e lá no Ceará o juiz suspendeu a liminar que foi concedida, restabelecendo a validade da resolução. O que significa? Pode cobrar? Pode. A questão no momento em que falaram que iam cobrar, disseram que isso ia beneficiar os consumidores mais pobres. E não é isso que a gente tem visto. Principalmente os consumidores da região norte e nordeste têm sido prejudicados porque, em função da malha viária, muitas vezes eles precisam sair lá de uma capital do Nordeste, vir a São Paulo para trocar de avião para ir para outra capital do Nordeste, e a malha aérea é mais restrita. Então, não está beneficiando, e recentemente a alegação é de que em 2 meses, a alegação da Associação do Setor, de que teria havido a queda do preço de 7% a 30%. Vamos deixar uma coisa absolutamente clara. Se for para beneficiar o consumidor, para ficar mais barato para o consumidor, todo mundo quer, a Secretaria Nacional do Consumidor quer. Só que o que tem acontecido? Eles têm isentado da cobrança os consumidores que têm cartão fidelidade, aqueles consumidores que pagam o bilhete inteiro ficam isentos da cobrança. Então, não é todo mundo que está pagando. Isso está arrebentando no consumidor mais pobre. A par da minha opinião pessoal de que isso se trata de uma venda casada, doutrinariamente, porque você não pode escolher, você não pode embarcar a mala por uma empresa e viajar por outra, claro, por questão de segurança. Você tem que viajar e despachar sua mala pela mesma empresa. Isso é venda casada nos termos do artigo 39, inciso 1º. É um serviço, a gente entende que é um serviço complexo. Quando você viaja no avião, você tem o direito de transportar a bagagem. A par dessa discussão, se for efetivamente beneficiar o consumidor, ok. Se for trazer consumidores mais pobres para a aviação, excelente. Não é isso que está acontecendo na prática. Por isso que está essa discussão toda. Mas esse não também vamos deixar claro, a gente está falando de bagagem, não é o único problema da resolução, não. Tem a questão do direito de arrependimento no prazo de 7 dias, que eles colocaram na resolução que só cabe em 24 horas. Lá na audiência da Câmara dos Deputados disseram que somava os 7 dias com as 24 horas, mas não é isso que está acontecendo na prática. Então, tem outras coisas. A gente está mexendo com esse problema agudo da bagagem, mas tem outras questões. É uma questão que está judicializada e a Câmara dos Deputados está para cassar esse artigo da resolução, revogar esse artigo da resolução. Está esperando para ver se isso efetivamente vai baixar o preço da passagem ou não. Tá certo. Olha, a Maria da Penha, lá de Goiânia, Goiás, está nos acompanhando agora e ela está perguntando assim, Arthur, está muito comum no comércio a diminuição do peso dos produtos.
sendo que o valor, às vezes, se mantém ou é até aumentado, não é? Existe alguma coisa que o consumidor possa fazer para coibir essa prática? Tem que ter informação na embalagem. O que se exige é que tenha informação da redução de conteúdo. Tem que ter na embalagem lá, redução de conteúdo de tantas gramas para tantas gramas, ou seja, tantos por cento. Tem que estar isso na embalagem. Claro, né? E tem que estar isso claro, Tá. legível, que o consumidor consiga identificar. Se tiver essa informação, não é aquela prática abusiva comumente denominada maquiagem de produtos. Maquiagem de produtos, aliás, que é o maior motivo de sanção por parte lá da Secretaria Nacional do Consumidor, do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Tá certo. O Renato Brito, de Diadema, São Paulo, pergunta, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos condomínios, Arthur? Não, relação de condomínio é uma relação tipicamente de direito civil. Agora tem questões do Código de Defesa do Consumidor, normas que são principiológicas. Por exemplo, a questão da multa de 2%. Tinha condomínio que tinha na sua convenção de condomínio que cobrava a multa de 10%. Entenderam que aplicava essa principiologia lá dos 2% do Código de Defesa do Consumidor. Então, tem algumas questões, por exemplo, cobrança de dívida, que é um outro tema tratado no Código de Defesa do Consumidor. Eu lembro que uma vez eu cheguei no meu prédio, tinha lá no elevador social a relação dos condôminos devedores. Tá. Isso é uma cobrança vexatória. Isso aplica essa norma principiológica do Código de Defesa do Consumidor? Aplica. Então, afora essas normas principiológicas, a relação do condômino com o condomínio é uma relação de direito civil. Agora, por exemplo, às vezes hoje tem condomínios clube que chamam prestadores de serviço, vamos supor que chame lá um professor de jiu-jitsu para prestar serviço e acontece algum problema lá na aula de jiu-jitsu. Aí, essa relação do professor de jiu-jitsu com o condômino aí é uma relação de direito do consumidor. Tá. Se tiver uma empresa de vigilância que não preste um serviço adequado, essa relação da empresa de vigilância com o condômino uma relação de consumo, mas a relação do condomínio com os condôminos é uma relação tipicamente de direito civil. Entendi. Tem uma pergunta que vem chegando agora lá de Carapicuíba, São Paulo. Um abraço a vocês aí, obrigado pelo carinho da audiência. É do Edson Francisco, ele fala, boa noite, Fábio, boa noite, Arthur. Eu gostaria de saber se quando eu compro um produto pela internet, eu tenho as mesmas garantias de comprar direto da loja. Tem mais garantia. Quando você compra, Edson, um produto pela internet, você tem aquele direito de arrependimento no prazo de 7 dias, que é contado a partir da efetiva entrega do produto. Significa o seguinte, se o produto não chega na sua casa, enquanto esse produto não chega, você tem o direito de se arrepender. A partir do momento que ele chega, você vai manusear o produto, porque você compra o produto na internet, às vezes na internet é uma coisa e na sua mão é outra. Então, você tem os 7 dias para se arrepender. Esse que é o grande diferencial, é o direito a mais que o código traz para permitir que o consumidor manuseie o produto e, às vezes, você compra no impulso, né? Você está lá na internet, você vê um pop-up e compra no impulso, então você tem esse direito de arrependimento no prazo de 7 dias contado da efetiva entrega do produto. Tem uma pergunta técnica aqui, né? A pessoa acho que não colocou o nome. É uma pergunta muito técnica que eu acho que eu não vou fazer não, porque ela é muito técnica. Bom, vamos lá. Vamos ver se de repente... Vamos lá. Eu vou fazer. É a respeito, por exemplo, de hotelaria. Deixa eu ver agora que eu saí daqui. Aqui, ó. Boa noite, Fábio e Arthur. O hotel pode cobrar o valor da diária na condição de entrada às 14 horas com saída à meia-noite? Aliás, desculpa, ao meio-dia do dia seguinte? Isso é absolutamente corriqueiro porque eles têm um tempo, eles colocam lá 2 horas. Então, eles colocam 2 horas para limpeza do apartamento, para fazer higienização do apartamento. Quando você fica, por exemplo, 7 dias, você vai entrar e vai sair às 14 horas tem até meio-dia para sair do último dia que você ficar. Então vai ter 2 horinhas ali para fazer a limpeza, para entrar um novo consumidor. Isso precisa ficar claro para o consumidor. Ficando claro para o consumidor o horário de entrada e o horário de saída. No momento em que ele vai comprar a diária do hotel, não tem problema nenhum. Hoje, todos os hotéis que eu tenho visto deixam isso claro. Mas aí tem que estar
claro tem que estar para... claro para o consumidor no momento que ele está contratando Olha, o horário. você vai ter 2 horas a menos E também, vamos também falar de praxe. Quantas vezes eu peço para ficar mais 1 hora, mais 2 horas, é possível fazer esse tipo de acordo com o hotel. Se o seu voo é mais tarde, etc., ou você paga um chamado late checkout, né, que é aquele checkout estendido, né? Tá. Muitos hotéis têm esse late checkout, ou você fala, o horário de eu sair é meio-dia, posso sair às 14 horas? Tem algum problema? Eu posso sair sem pagar nada? Isso é perfeitamente possível. Quantas vezes eu já fiz isso? Tem hotel que é intransigente, principalmente hotel fora do Brasil, normalmente eles são intransigentes. Às vezes você pede para ficar 2 horas, eles não abrem mão. Aí o que você pode fazer é pagar uma diária a mais, que dói no bolso, mas é a única forma que você tem de não ter que sair do hotel antes do horário que você precisa. Né? Tem uma pergunta muito bacana aqui sobre a questão das garantias estendidas. Vamos lá? Vamos. Arthur, eu separei aqui uma pergunta, então, falando sobre a questão da garantia estendida. Eu também não entendo muito a questão da garantia estendida, né? Mas parece que quando a gente não faz, também o produto queima ou estraga mais rápido. Não sei por quê. A Adiene de Vila Velha... Murphy, né? A Lady Murphy? Não, olha, eu vou ser sincero, eu nunca fiz e nunca precisei. Nunca precisou? Bom, a Adiene de Vila Velha, no Espírito Santo, pergunta pra gente aqui, olha, ela fala, como agir, Arthur, quando se paga pela garantia estendida na compra de algum produto e a loja fecha as portas? A quem eu recorro? Normalmente, essa garantia estendida é um seguro. Então, tem lá uma seguradora, não é com problema com a loja. Tem lá uma seguradora. Então, o problema é o seguinte, muita gente contrata essa garantia estendida sem saber que é um seguro, que tem uma apólice de seguro, que tem regras a serem cumpridas. Se houver má utilização do produto, essas regras vão tirar o direito do consumidor. Então, o primeiro ponto, vai contratar a garantia estendida, leia o termo lá, o contrato de garantia estendida para saber quais são os seus direitos e se vale a pena contratar ou não. Mas nesse caso aí não importa se a loja fechou, vai em cima. Se você contratou a garantia estendida conscientemente, você vai ter lá uma apólice do seguro, garantia estendida, e vai ter as regras e a forma de exercer essa garantia estendida perante a seguradora. Muito interessante. Olha, tem uma pessoa que está fazendo uma pergunta muito interessante aqui sobre a questão de uma moto. É isso? É a Eloane de Americana. Ela fala assim, boa noite, Fábio e Arthur. Meu caso é específico. Eu comprei uma moto de quase 2 anos, fiz a transferência, paguei todas as taxas, porém, quando eu fui buscar o documento, a moto estava com restrições na Receita Federal, não podendo passar a moto para o meu nome, fazer a transferência, não é? Esses dias veio uma carta da Procuradoria-Geral do Estado para pagar o IPVA de 2016, do ano passado. Senão, meu nome iria para o protesto. Eu pergunto, como eu vou pagar algo que não é meu, sendo que eu não posso andar, não consigo fazer o documento e hoje o meu nome se encontra no protesto? Pode isso? Aí que tá. A gente precisa distinguir aí uma situação complexa da gente explicar no tempo que a gente tem aqui, mas um alerta aqui, comprar qualquer veículo precisa verificar o passado desse veículo. Se está devendo IPVA, o Estado ele tem o direito de ir atrás, é o direito de sequela, que é o direito de ir atrás desse bem. E idem, por exemplo, Receita Federal, Garantia Real. Então, se o sujeito que está vendendo, ele está com o nome sujo, às vezes ele vende esse bem para fazer um dinheiro e se livrar da garantia e causar prejuízo para o Estado. Então, tem várias pessoas nessa situação, precisa tomar cuidado. A rigor, se a dívida foi contraída durante o período em que você não era proprietária, a dívida ela tem que recair na pessoa que era proprietária da época, mas como é uma dívida tributária, pode ir atrás da moto, você pode perder a moto com uma busca e apreensão. Você não pode ser cobrado em relação a essa dívida, mas você pode perder a moto. Então, na prática, significa o seguinte, ou você vai pagar essa dívida, ou você vai ficar sem a moto. Mas você tem o direito de acionar a pessoa que vendeu para você a moto nessas condições. Se for uma empresa, tem o direito de acionar a empresa. O grande problema é que quem normalmente faz esse tipo de coisa já está no vermelho, já está devendo muito dinheiro e você vai acionar e não vai ter resultado prático. É bom deixar claro
quando entra com uma ação judicial, se a pessoa não tiver bem, se não tiver patrimônio, você não vai conseguir receber no final. Esse pode ser um caso. Então, nesse tipo de situação, o que importa mais é prevenir. Às vezes não tem remédio. Olha, chegou uma pergunta aqui, Arthur, que eu acho que cabe a gente falar, porque muitas das vezes ouvimos falar sobre esse tipo de assunto. É o Douglas Lopes, lá de Aracaju, no Sergipe. Um grande abraço a Aracaju. Ele faz uma pergunta sobre a questão do direito igualitário de homens e mulheres em pagar o mesmo valor de entrada em estabelecimentos. Isso já foi regulamentado ou a que pé está? O que acontece? Isso é um direito constitucional. A Constituição Federal fala lá no artigo 5º que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações na forma da lei. A lei que trata da precificação e o decreto que trata da precificação, eles dizem que a regra é o preço igual. A exceção é idoso, a exceção é estudante. Nesse caso específico de homens e mulheres, houve lá uma praxe em estabelecer uma distinção para restaurante e para casa noturna, uma praxe que é ilegal. E aí o que a gente fez lá na Secretaria Nacional do Consumidor? Baixamos uma nota técnica falando o seguinte: olha, Procons, vamos começar a fiscalizar isso porque isso é uma prática comercial abusiva. Antes da gente começar a fiscalizar, a gente deu 30 dias de prazo de adaptação, foi concedida uma liminar que vale para São Paulo. Por cautela, a gente acabou falando para os PROCONs, vamos esperar decidir essa questão. Essa questão está judicializada, mas disseram aqui na ação judicial que resultou na concessão da liminar que isso era uma medida para beneficiar as mulheres, porque se a mulher ganha menos no mercado de trabalho, ela teria que ser beneficiada, mas já tem lugar em que eles querem atrair mais mulheres, porque tem muito homem na cidade, eles estão cobrando mais caro da mulher, ou seja, uma hora eles cobram mais caro da mulher, outra hora mais barato da mulher, e eles estão cobrando o preço que eles querem de acordo com a cara das pessoas. Isso é o que o Código de Defesa do Consumidor veda. Então, vamos esperar um pouquinho. Isso já está na lei, isso já está na Constituição Federal, só que essa questão, essa nota técnica que a gente baixou lá na Secretaria Nacional do Consumidor, ela está judicializada, então vamos esperar mais um pouquinho para essa questão ser definida. Mas eu acho que em breve a gente vai ter uma boa notícia, todo mundo pagar o preço igual, que aí não faz o preço de acordo com a cara do freguês, que é justamente o que a gente não quer. Acabou meu tempo, que o Thiago está falando aqui na minha orelha, mas eu preciso fazer essa pergunta aqui da Marta Feliz, de Florianópolis. Rapidamente, o Código de Defesa do Consumidor defende quando há um acidente acontecido dentro do shopping? Às vezes sim, dependendo do acidente. Normalmente você estando dentro do shopping, você está numa situação de consumo. Teve um caso específico do atirador do Morumbi que disseram que não aplicava o Código de Defesa do Consumidor. Eu não entendo aquele acórdão até hoje, mas a rigor, você teve um carro danificado dentro do shopping, aplica o Código de Defesa do Consumidor. Você sofreu um furto, sofreu um roubo dentro do shopping, aplica sim o Código de Defesa do Consumidor. Arthur, obrigado. Obrigado pela presença. Você sabe que é de casa, né? Valeu, obrigado. Volte sempre, que sua presença é sempre muito bacana.